Boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos. Bom que você está aqui. Bom que nós estamos aqui. Mas, queridos, a gente está numa série de mensagens. Hoje é um dia um pouco complicado para mim. Sempre é um pouco tenso encerrar uma série de mensagens. Porque, como é que eu faço? Recapitulo tudo aquilo que aconteceu anteriormente? Não, apesar de cada domingo que passou eu falar um pouquinho das mensagens anteriores. Mas hoje eu quero ler o texto bíblico. Quero orar com a gente aqui, porque eu tenho certeza absoluta de que Deus está falando conosco, trabalhando, cuidando do nosso coração. Mas acima de tudo, para que Deus me ajude. Eu falei que adiante, amor, ora por mim quando eu estiver pregando lá, porque eu preciso que Deus me ajude para que o conteúdo seja transmitido da melhor maneira possível, porque é uma coisa um pouco complexa e pode ser uma coisa meio arrastada. Assim, eu fiquei com dificuldade de enxugar todo aquele texto para falar com vocês. Então, nós falamos, tudo bem, eu vou ficar em oração para vocês. Mas a gente está falando uma série de mensagens que tem a ver com... o nome da série de mensagens é Acertando o Alvo. A ideia é o que a gente faz em 2024 para acertar o alvo. Por quê? Porque o Novo Testamento vai chamar de pecado. A palavra pecado no Novo Testamento significa errar o alvo. Ou seja, toda vez que a gente peca, a gente erra o alvo para ser, para viver, para realizar, desfrutar daquilo que Deus espera para cada um de nós. Então a gente precisa, em 2024, acertar o alvo. Ou seja, viver, fazer, desfrutar do que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então a gente falou no nosso primeiro sermão sobre o amor de Deus. Independentemente do que aconteça, Deus nos ama. Seja no vale da sombra da morte, seja em pastos verdejantes, junto a águas tranquilas, Deus nos ama. Quando eu estou enfermo, Deus me ama. Quando eu estou doente, Deus me ama. Deus não muda, o amor dele não é recolhido. Deus continua com o seu amor disponível a cada um de nós. Depois disso, nós falamos sobre a nossa identidade em Deus. De que se Deus nos ama e nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, então nós somos filhos de Deus. Filha de Deus, filho de Deus. Isso não muda. Pode acontecer o que for, nós precisamos assumir a nossa identidade em Deus. Porque quando nós assumimos a nossa identidade em Deus, nós entendemos o nosso propósito de vida, que é viver para a honra e glória de Deus. Ou seja, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tudo que a gente pensa, tudo que a gente pratica é para a glória dele. Esse é o nosso propósito de vida. Então, seja médico, mecânico, faxineiro, pizzaiolo, seja garçom, seja dono de casa, seja entregador de iFood, a gente faz tudo que fizer para a glória de Deus. Esse é o nosso propósito de vida. Ser a melhor versão de nós mesmos em Cristo Jesus. E depois disso, foi domingo passado, nós falamos sobre o poder do Evangelho. Que o Evangelho é mais do que uma mensagem, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é o próprio Senhor Cristo Jesus. E Ele veio para nos dar vida, vida em abundância. Por isso, tudo que a gente faz tem que ser na crença de que o Evangelho, que Cristo Jesus, vai nos ajudar, passo a passo, dia a dia, tudo que tiver que acontecer, Deus estará em Cristo Jesus, tornando tudo isso possível pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Não é só uma mensagem que vem para perdoar os nossos pecados, a gente levanta a mão, aceita Jesus e tudo está resolvido. Não. Isso é a coisa mais importante que pode acontecer e deve acontecer. Mas depois disso, esse poder do Evangelho precisa atuar em tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos. Deus tem que ser o nosso norteador e a palavra dele tem que nos ajudar. Amém? Então eu quero orar. Aí depois a gente vai ler o texto bíblico. Viu? Eu tenho que falar rápido aqui. Quero orar, depois a gente vai ler o texto bíblico para a gente continuar a nossa mensagem de hoje. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse momento, por esse privilégio que nós estamos tendo aqui, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de falar com o Senhor, de nos colocarmos diante de Ti, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, por Suas misericórdias, que a Tua palavra que é viva, poderosa, mais eficaz do que uma espada de dois gumes, que ela venha e penetre mais profundo do nosso coração e fale ao nosso espírito, conforme a nossa alma, para a honra e glória do Teu nome, para que nós sejamos, sim, Deus, impactados pela Tua palavra, que é a verdade. Eu peço ao Senhor também, Deus, nesse momento, que o Senhor esteja visitando a nossa igreja que está aqui presente, os nossos amigos que estão nos visitando, bem também aqueles nossos amigos, familiares e irmãos que estão em casa. Existem amigos e irmãos nossos que estão enfermos, que estão passando por alguma dificuldade também, passando por outros tipos de problemas. Alguns deles nós sabemos, outros não.
mas o Senhor conhece cada um de nós que aqui estamos e eles que estão em casa. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, pela tua visita e pelo teu cuidado. Fale, cuide, trate, restaure, sare, traga salvação a cada um deles, Deus. É a nossa oração e por nós também, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Queridos, quero ler 2 textos com vocês lá em Romanos capítulo número 11. Na verdade, um texto em Romanos capítulo 11 e depois a gente vai ler os versículos seguintes de Romanos 12. Então, Romanos capítulo número 11, por favor. Diz assim, Romanos 11:36: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém. Podemos nos sentar. Queridos, nosso tema para o encerramento da nossa série de mensagens Acertando o Alvo hoje, para que a gente consiga desfrutar de um feliz 2024 e ter realmente um ano cheio de alegria, cheio de realizações, cheio de saúde, cheio de paz, transformados. Antes da gente entrar no tema, só gostaria de lembrar aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Roma. Então, quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta e a gente está trabalhando, conversando sobre este tema, olhando Romanos, a primeira coisa que a gente precisa lembrar Paulo está escrevendo para a igreja em Roma, ou seja, são pessoas que reconheceram ou conheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e estão aprendendo o que é e como é viver com Deus, nessa ideia de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador, de que Ele é o Messias que estava sendo esperado pelos judeus para que viesse trazer a salvação, a paz entre a humanidade e Deus. E aí, a cereja do bolo é que os judeus, alguns deles descobriram, outros rejeitaram, que Jesus tinha vindo não só para os judeus, mas para todos os povos. E é por isso que nós hoje podemos aqui nos alegrar, brasileiros aqui, dizendo obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Então, quando a gente estiver falando aqui, lembre-se disso. E o primeiro texto que nós lemos, a gente leu lá o final do capítulo número, a conclusão do capítulo número 11, Paulo falando sobre Jesus, dizendo que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A gente tem que partir aqui lembrando disso. Essa afirmação não pode ser esquecida por nenhum de nós. Deus, em Cristo Jesus, trouxe e quer todas as coisas para Ele. Para Ele. Não é que Deus é possessivo, mas Deus é criador. E Ele mandou o seu Filho para morrer por todos, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Logo, tudo é dele, para ele e para a glória dele. E é por isso que Paulo termina o capítulo número 11, enfatizando que a ele seja a glória para todo sempre. A Carla lembrou a gente aqui, né? Vocês vão cantar a música nova que eu pedi, Carla? Vocês vão conseguir? Não? Que a Carla fez essa observação, né? De que eu também pedi uma música velha. Como ela é velha, a velha ela tocou. A nova que eu pedi não vai tocar hoje. Beleza, cara? Não. Agora eu estou com o microfone. Agora você relaxa. Está tudo certo, não tem problema. Mas a Carla lembrou a gente aqui uma coisa muito interessante sobre igreja, Bíblia, o que a gente canta, o que a gente crê, o que a gente ensina, o que a gente vive. Eu li uma frase do pastor Augusto Nicodemos, da igreja presbiteriana. Ele diz que a igreja nunca foi tão boa de cantar
e tão má de Bíblia. Falou assim que hoje nós vemos uma geração que sabe muitas músicas, mas que não sabe um versículo bíblico, que não sabe encontrar uma referência. E vocês sabem, gente, eu sou muito chato com algumas coisas, com outras coisas eu sou mais tranquilo, porque a Bíblia nos leva para a vida prática. Então é muito bom saber o versículo, é fantástico, maravilhoso. É a mesma coisa que você vai fazer uma entrega para alguém ou vai visitar alguém e não sabe o endereço, aí fica difícil achar, né? Então quando você sabe a referência, você sabe como mostrar onde é que está, onde é abrir e tudo mais. Mas tão, ou na verdade, mais importante do que isso é a prática, é a vida. E o apóstolo Paulo está chamando a igreja em Roma para viver para Deus. É por isso que ele conclui o capítulo que nós temos como capítulo 11, de porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque se nós soubermos, mas não praticarmos, não vivermos, não adianta nada. A vida cristã é uma vida de prática. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque daqui a pouco a gente vai entrando num tema, eu dei esse spoiler para vocês semana passada, de que nós somos muitas vezes acusados de sermos moralistas. Os crentes, né? O cara acabou falou assim, só música de crente, ela corrigiu, né? O cara falou, meu Deus, eu falei assim, ainda bem que não está transmitindo, senão o pessoal vai falar, ué, o que toca nessa igreja aí? Não é música de crente? O que o pessoal canta aí, né? Mas a verdade, queridos, é que tem um montão de circunstâncias que vêm até nós, que muitas vezes nós somos impelidos a praticar coisas, ou falar, ou viver, nos comportarmos de coisas, de maneiras que são agradáveis aos outros, mas que são diferentes do que a palavra estabelece para nós. E se a gente não fizer isso, as pessoas acusam a gente de nós sermos moralistas. A gente ser careta, xarope, quadrado. Outro dia alguém falou que eu era quadrado, eu falei que não era da quadrangular. Aí a pessoa não entendeu porque a pessoa não era crente. Eu gosto de fazer piada, mas nem toda piada dá para entender. Né? Se você também não entendeu, depois você procura o Mateus, meu filho, ele disse. Mateus gosta de piada. Falando nisso, quero agradecer o Dani. Todo dia que eu subo aqui para pregar, o Daniel fala assim, vai lá papai, eu confio em você. Palavra de apoio, né? É bom isso. Mas queridos, guarda isso aqui no seu coração. A gente precisa guardar isso no coração. Deus, através da sua palavra, diz que nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, somos dele. Somos para ele. Nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. Tem que ser assim que nós precisamos viver. E após concluir tudo isso, nós vamos ver o apóstolo Paulo chamando a gente para uma vida de compromisso. Porque daí a gente entra no que é para nós o capítulo número 12. Essa vida que o apóstolo Paulo chama para a gente, vai nos apresentar no capítulo 12, é uma vida de transformação. Hoje a minha esposa recebeu lá na Limiar, lá no lar de acolhimento que ela trabalha, recebeu quantas voluntárias estavam lá? Três voluntárias que foram dar uma oficina para as meninas de maquiagem, de achar o tom da maquiagem, fazer a maquiagem de acordo, né, com o desenho dos olhos, essas coisas. Essas mulheres sabem melhor isso, tá bom? Não vou perder tempo tentando explicar isso que eu vou errar. Mas a ideia foi o quê? A ideia foi ajudar essas meninas a cuidar da autoestima, né, melhorar, prestar atenção, fazer uma maquiagem que seja bonitinha, adequada com o rostinho delas, fazer uma coisa bem bonitinha, bem legal, mas é uma espécie de transformação. Só que essa é uma transformação externa. E o apóstolo Paulo vai chamar a gente para uma vida com Deus que tem a ver com uma transformação que ela não é externa, ela é interna. Ela precisa nascer no coração. E aqui a gente precisa. Aqui a gente precisa tomar um cuidado, porque quando a gente fala que o discurso não é moralista, que a Bíblia não é moralista, a gente não pode ser de fato. Por quê? Porque a gente vê que a maioria das igrejas tem zelado e lutado para que as pessoas tenham uma transformação externa a priori e não interna. Então, uma das primeiras coisas que é exigido da pessoa é que ela mude o penteado, que ela mude a calça, que ela use um tênis, né, não tão colorido, que torça para o Corinthians, né, porque tem 2 livros de Corinthians na igreja, ou que torça para o Santos, que é o time do Rivaldo, né? Amém, misericórdia. Mas a verdade é que as pessoas
julgam e impõem uns aos outros padrões externos antes de que Deus, por meio do seu Espírito Santo, mude o que é interno. E o que adianta a pessoa estar bem vestida e indo para o inferno? Sem Deus no coração, sem uma vida transformada, sem um caráter impactado pela salvação de Cristo Jesus na cruz. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. É óbvio que a gente não vai orientar, né, as pessoas, não, tudo bem, usa a roupa que você quiser, faz qualquer coisa de qualquer jeito. Não é isso também. Porque existe padrão, existe uma transformação, mas a primeira transformação que precisa acontecer é no seu coração. Então aqui, você e eu precisamos entender. A mensagem de Deus, ela é para todos. Ela tem um peso, desculpa, mano. Ela tem um peso para quem já reconheceu e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ela tem outro peso para quem ainda não tomou essa decisão. Então, se você está aqui, ou se você que vai assistir, está assistindo essa mensagem hoje, você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tome muito cuidado para não adotar para você uma vida de padrão externo, sem uma transformação feita por Jesus, por meio do Espírito Santo no seu coração. Precisa ter a operação do Espírito Santo no coração. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, já que tudo é dele, por ele, para ele, então, capítulo 12, versículo 1: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo, portanto, ou seja, já que vocês são dele, já que vocês são para ele, já que tudo que vocês fazem, pensam e vivem é para Deus, então se ofereçam. Se ofereçam. Ele roga pelas misericórdias de Deus que nós nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Neste versículo, queridos, o apóstolo Paulo está exortando os irmãos em Roma, e hoje Deus, a todos nós aqui, de que nós precisamos aprender a nos oferecer como um sacrifício vivo e santo a Deus. O nosso sacrifício somos nós mesmos nos apresentando diante de Deus para que este sacrifício aconteça. A gente lê isso daqui e passa por cima. A gente não lê direito, a gente não capta o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo vai bater um pouquinho na gente hoje. Porque o que acontece, queridos? Quando a gente vem prestar culto a Deus, quando a gente vem para a igreja, quando a gente lê a Bíblia em casa, quando a gente vai fazer nossas orações, quando a gente vai se apresentar diante de Deus, a gente precisa entender que Deus espera que nós nos ofereçamos verdadeiramente a Ele. O apóstolo Paulo está construindo um raciocínio que vai contra tudo o que o Antigo Testamento falava do que era um sacrifício, do que era a apresentação diante de Deus. Por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vai descobrir lá no livro do Gênesis, capítulo 3, que o pecado entrou no mundo. Ok? Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado veio ao mundo, e por causa disso toda a humanidade herdou esse pecado. Só que o capítulo 3, versículo 21, vai dizer que o próprio Deus fez roupas de pele para cobrir Adão e Eva. Por quê? Porque eles estavam envergonhados do pecado que eles haviam cometido. E não, o pecado deles não foi sexo. O pecado deles foi terem desobedecido a Deus, indo até a árvore do conhecimento do bem e do mal, pego aquele fruto e comido. Deus falou, não faça isso. Eles foram lá e fizeram. E também não é maçã. Pronto, falei. Hashtag aí. Então o que acontece? A Bíblia mostra que Deus criou a humanidade perfeita, criou todas as coisas, e o primeiro sacrifício que foi oferecido pelo pecado da humanidade foi o próprio Deus que fez. Porque se Ele fez roupas de pele para Adão e Eva, é porque Ele lançou mão da própria criação dos animais, matou os animais, ofereceu em sacrifício, pegou a pele para produzir roupa para o homem e para a mulher. Depois disso, toda a Bíblia vai narrar o ser humano apresentando os sacrifícios pelos seus pecados. Ou seja, eu pequei, eu errei. O que eu vou fazer? Vou pegar um animal e esse animal vai ser morto no meu lugar. O sangue dele vai pagar pelos meus pecados. É assim todo o Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento que a gente vê, e isso acontece. É assim que é para ser. Para que houvesse um cumprimento da lei. Alguém tinha que pagar pelo preço dos pecados. Esse alguém nunca foi eu mesmo. Nunca fui eu mesmo.
Sempre foi outro que pagou. O primeiro sacrifício perfeito quem fez foi Deus, e ali vem Jesus de Nazaré e faz o último sacrifício, o sacrifício perfeito, perpétuo, que é o quê? É o próprio Deus indo à cruz, o próprio Senhor e Salvador, pagando pelo pecado da humanidade. Mas o ser humano mesmo nunca foi à cruz, o ser humano mesmo nunca pagou com o seu próprio sangue pelos seus pecados, para perdão de pecados. Mas Deus sempre providenciou isso. Agora Deus olha para a gente, por meio do apóstolo Paulo, e diz assim: chega de alguém pagar pelos seus pecados. Por quê? Primeiro, Jesus já pagou. Faz uma lista aí rápida, mental dos seus pecados. Pensa aí, rapidinho. Ó, até o São Paulo. Deixa eu aproveitar, né? É um toque de Deus. Pensa aí nos seus pecados, uma lista deles. Vai lá. Isso, Nicole. Pode pensar. Vai, Dani. Roubou moeda, Dani, para comprar bala? Isso, né? Chiclete. Pensa aí, os pecados. Pensamentos maldosos. Brigas, gritos. Faz toda essa lista aí. Aqueles que você tem vergonha até de pensar. Deus, em Cristo Jesus, pagou por todos eles. Você não precisa pagar por nenhum dos seus pecados. Eles já estão pagos. Jesus pagou por eles. A única coisa que a gente precisa fazer é se arrepender e pedir perdão. E Deus perdoa. Porque esse perdão já está disponível a todos nós. Então não precisa sacrifício. A única coisa que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente agora é: Jesus já pagou, então você não precisa pagar mais. Agora, ao invés de você sacrificar um animal, ou querer sacrificar qualquer outra coisa, você precisa se oferecer como um sacrifício vivo. Entendeu? Não tem mais morte. O sacrifício é vivo, ou seja, você precisa se apresentar vivo, em vida, porque você é de Deus, porque você é para Deus, porque todas as coisas são para Ele. Então você vai se apresentar. Chega de pedir para que outra pessoa se apresente diante de Deus em seu lugar. A Carla falou: alguém não precisa de ninguém, só de Jesus. A Carla está bem crente hoje, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E o apóstolo Paulo está dizendo que se nós fizermos isso, quando nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, reconhecendo que nós somos de Deus, esse sacrifício se torna santo. Não é porque você e eu não temos pecado, mas é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Por isso nós temos como nos apresentar como um sacrifício vivo, que vai viver para Deus, e santo pela presença do Espírito Santo. E é isso que agrada a Deus. Quando Deus olha para nós e vê a presença do Espírito dele em nossos passos, no nosso pensamento, na nossa conduta. Porque a nossa vida é um culto para Deus, é um sacrifício. Não vai ser fácil, irmãos. Vai ter hora que vai dar vontade de desistir. Tem hora que dá vontade de dar os tapinhas e abandonar a luta, entregar os pontos. Mas isso não é uma roda de jiu-jitsu, não é uma luta de UFC, de MMA, não é uma roda de capoeira, não é uma discussão em sala de aula, não é uma discussão, um grupo de WhatsApp debatendo quem é melhor. Não. É a sua vida. Se sua vida não for por Ele, para Ele e dele, não adianta nada. Não adianta mudar o seu modo de vestir, não adianta mudar os lugares que você vai, não adianta mudar as pessoas com as quais você se relaciona, se você não tiver sua vida nas mãos de Deus. Aí não adianta dizer feliz ano novo, tudo vai dar certo. Rapaz, quantos anos a gente está falando isso? Tudo vai dar certo? Nós precisamos entender: culto é adorar ao Senhor de maneira santa e consciente. Aí aqui não tem jeito, tá bom, gente? Tem que falar, tudo bem? Se você não gostar, você fecha os olhos, ora, depois você me procura, a gente ora junto e a gente conversa. Que o apóstolo Paulo está dizendo que essa prática da gente se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que tem a nossa mente transformada, tem o nosso modo de pensar aí, que isso é um culto racional a Deus, que é o nosso culto racional, que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente é cultuar a Deus, ter vida com Deus, não é um tipo de êxtase que a gente perde consciência, que a gente vai olhar e falar assim: ah, rapaz, nem viu o que aconteceu, quando eu vi, Deus estava me usando, Deus estava falando, a coisa estava acontecendo. Lembra do domingo passado que o apóstolo Paulo falou para a gente: não me envergonhe do Evangelho? E eu falei para vocês: mas me envergonhe do evangélico? É justamente por causa desse ponto aqui.
Porque tem muita gente que fala, eu amo Deus, Deus é meu Senhor, meu Salvador, mas na hora de cultuar a Deus não acontece nada racional. É tudo emotivo, uma loucura. Vai procurar no YouTube aí, pastor vendendo água, vendendo garrafinha das 7 águas mais poderosas para milagre e cura. Tem pastor que dá Hadouken para expulsar demônio de alguém na igreja. Tem pastor que evoluiu, né? Tem pastor que não dá Hadouken, tem pastor que dá Kamehameha. Pastor que fica chacoalhando, balançando paletó. Pastor que vem de lenço com o suor dele. Pastor que vem de camisa para o pessoal amarrar uma camisa, pendurar atrás da porta de casa. Gente que vai para a igreja e fica rodando no chão, imitando um animal, dizendo que isso é manifestação do Espírito Santo de Deus. Não é. Hashtag pronto, falei 2. Isso não é manifestação do Espírito Santo. Isso é uma manifestação de algum problema psicológico, psiquiátrico. Uma onda desnecessária que contribui para que o Evangelho seja rejeitado. Porque isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com o culto racional de vocês. Então, se você vem para a igreja evangélica Irmãos Menonitas do Campo Limpo e espera que aqui, em algum momento, vai virar uma gritaria desenfreada, falando em línguas, que não tem uma pessoa traduzindo o que está acontecendo. Se em algum momento tem alguém aqui falando para você, vai, fala qualquer coisa, vamos lá, Deus está aqui, a coisa vai acontecer, vamos lá, levanta do teu lugar, gira, imita alguma coisa, você não vai ver isso aqui. Não vai. E se um dia alguém ficar manifestado aqui, tiver uma possessão demoníaca, como já aconteceu, vocês vão ver, a gente vai pegar essa pessoa, retirar daqui e orar com ela, para que Cristo Jesus a liberte dessa possessão. Mas a pessoa não vai vir aqui para frente para ser entrevistada nunca. Porque isso não é culto racional. Isso é loucura. É gente fazendo coisas para ser uma igreja que a Bíblia não pede para a gente ser. Deus espera que nós nos apresentemos. E aí você precisa parar de transferir a sua responsabilidade. É sua responsabilidade se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isto é, ou este é, o nosso culto racional. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se não for assim, não vale nada. A gente está perdendo tempo. Agora é importante dizer para você, querido, antes que você ache que eu esteja querendo fazer da nossa igreja uma igreja presbiteriana tradicional ao extremo, que não tem problema nenhum você dar um glória a Deus, que não tem problema nenhum você se ajoelhar e chorar quando Deus falar com você, que não tem problema nenhum você levantar do teu lugar e orar por alguma pessoa que você sentiu o Espírito Santo falando com você, que você precisa orar por essa pessoa. Pode fazer isso, faça isso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas faça isso de maneira racional. Não se sinta na obrigação de achar que você precisa falar alguma coisa para alguém. Sabe? Até fala assim, puxa vida, tem que dar uma profecia para alguém. Se Deus não falou, você não faça. Isso é besteira, isso é burrice, isso é pecado. Mas se Deus falou com você que você precisa ir lá orar com alguém, vai lá orar com alguém. Precisa ligar durante a semana, liga. Faz uma visita. Ora pela pessoa em casa, não tem problema nenhum. Chora diante de Deus. Canta diante do Senhor. Pode até dançar. Dependendo da dança do estilo, tá bom? Tudo com ordem e decência. Mas você precisa entender que o Espírito Santo nos leva a uma entrega voluntária e racional do nosso culto a Deus. Se não for assim, não é culto. É outra coisa. Não é culto, não é adoração. É outra coisa, gente. Tem um montão de igreja aí que se você levar um médico, ele vai mandar internar todo mundo. E tem um montão de igreja também que se o médico entrar, ele vai até falar assim, não, acho que Deus não está aqui, porque esse pessoal nem bate uma palma, nem canta. Nós precisamos buscar essa entrega a Deus. Não é falso moralismo, é cristianismo. Viver com Deus é sermos imitadores de Cristo Jesus. Aí o versículo 2, olha só o que o apóstolo Paulo diz para a gente mais uma vez.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita o quê? Vontade de Deus. Quem aqui quer viver, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui quer isso? Ótimo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus é bom, não é? Você também quer, Biel? Ótimo. Louvado seja Deus por isso. O problema, queridos, é que as pessoas querem fazer isso, querem viver, querem desfrutar, querem experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas vivendo nos moldes deste mundo, mas vivendo de acordo com o padrão da sociedade de hoje. As pessoas não querem viver em outro molde, em outro padrão, outra maneira de viver. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é: não siga as modas e costumes da sociedade, não se deixe levar ou moldar pelo modo de pensar que seja diferente daquilo que o Espírito Santo está dizendo para você que tem que ser. Gente, eu queria muito dizer para um montão de coisa que não tem problema. Eu queria muito. Um montão de coisa aí que o pessoal faz, pensa, lugares que o pessoal vai, sabe? O estilo de vida que as pessoas assumem para o seu cotidiano, sabe? Gente que no trabalho de um jeito, na família de outro, na faculdade de outro. Eu queria muito dizer que não tem problema nenhum. Eu queria muito. Mas eu não posso. Porque nós temos a Bíblia, e a Bíblia diz exatamente o que precisa ser dito. E ela diz que nós não podemos, não devemos nos amoldar ou nos conformar com o padrão do mundo. Foi por isso que Jesus Cristo orou por nós. Jesus Cristo orou por nós dizendo assim: Pai, não peço para o Senhor que tire eles do mundo, mas que nos livre do mal. Porque enquanto eles estiverem aqui, eles vão enfrentar uma batalha gigantesca. E olha só que interessante, que o apóstolo Paulo está usando aqui, está empregando um termo que para o judeu faz todo sentido. Porque para o judeu, o que eles pensavam? Quando o apóstolo Paulo fala assim, deste mundo, né, o padrão deste mundo, ele está se referindo ao que eles pensam desta época, ou deste período. Por quê? Porque para o judeu tem um período, que é o período deste mundo, esse período secular, mas quando viesse o Messias, o Salvador, o Rei, seria iniciado um outro período, um outro tempo, uma outra era, essa é a palavra, uma outra era, a era de Jesus, a era do Messias, a era do Salvador, que é o quê? Tudo bom, tudo tranquilo, tudo perfeito, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum pecado, nada dominando a gente de errado. E aí o que o apóstolo Paulo diz? Ele repete as palavras de Jesus. Não. A gente aprende pela vida e vinda de Jesus que as duas eras vão viver juntas, ao mesmo tempo. É por isso que eu e você ainda estamos aqui. Você que aceitou Jesus, é por isso que você ainda está aqui. É por isso que você enfrenta dificuldades. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que a gente não deve se conformar, que a gente não deve se amoldar ao padrão deste mundo. A gente precisa viver de outra maneira. Eles pensavam, os judeus pensavam, e ainda pensam, muitos deles, de que quando Jesus vier, tudo vai ser perfeito e pleno. Nós cristãos cremos nessa promessa. Só que a gente entende que nós vivemos num confronto de realidades, num confronto de mundos, num confronto de maneira de pensar e viver. Eu já contei para vocês aqui a história do pastor e do rabino. Eu vou falar do pastor e do padre, que daí fica mais fácil, a gente entende, tá bom? Então imaginei um pastor e um padre, e eles estão num retiro espiritual, e eles sentam para conversar, e eles começam a olhar para a maldade do mundo. Eles começam a olhar para tudo que está dando errado. Eu falo assim, meu Deus do céu, quanta violência, né? Puxa vida, gente traficando, prostituição infantil, tráfico, né? Crianças sendo sequestradas para serem usadas como escravas sexuais. A gente vê as drogas aí tomando conta de tudo que é canto e não respeita nada nem ninguém. Puxa vida, eu fiquei sabendo de um pai que matou o filho, um filho que espancou o pai e a mãe. A maldade cresce todo dia, tanta coisa difícil acontecendo. Aí um olha para o outro e fala assim, é verdade, eu tenho visto isso, tenho ouvido as pessoas da minha igreja, tem uma irmã da minha igreja, uma mulher de fé, uma mulher de oração, e a mulher ficou com um problema gravíssimo de saúde, morreu do nada, uma coisa muito triste, muito dura. E aí eles entram naquele embate onde
não embate, mas eles entram numa conversa, num diálogo, que tudo que eles falam é só as coisas negativas, erradas, ruins que estão acontecendo. E aí eles chegam no final daquela conversa, eles tomam uma decisão, o pastor e o padre. Eles chegam a uma conclusão. Eles dizem assim: Deus não existe. Porque se Deus existisse, não tinha essa maldade toda que está acontecendo no mundo hoje. E aí ele fala: é isso mesmo, Deus não existe, fica bravo, né? O pastor não, né? O padre sai falando palavrão, o pastor sai pedindo por misericórdia, brincadeira. Estão os dois xingando um pro lado pro outro e tal. E eles vão dormir. Aí no outro dia, o pastor acorda 11 horas da manhã. Ficou a noite toda bravo, gritando, xingando. Assistiu televisão, ele falou: nem podia assistir televisão, que é fábrica do pecado, agora só vou assistir TV. Dormiu assistindo novela, sei lá. O pastor acordou tarde, foi passear, chegou no jardim lá do local do retiro espiritual que ele estava. Ele encontrou o padre lá, lendo a Bíblia e rezando. Aí ele vai até o padre e fala: você está louco? Por que você está fazendo uma coisa dessa? A gente não conversou ontem, a gente não descobriu, a gente não decidiu que Deus não existe. Aí o padre olha para o pastor e fala assim: foi isso mesmo. Aí o pastor fala: então o que você está fazendo? Ele fala assim: mas o que Deus tem a ver com isso? Não porque a gente acha que isso é verdade, não quer dizer que seja. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que nós não podemos e não devemos moldar a nossa maneira de pensar e o nosso modo de agir de acordo com o que a gente acha certo ou errado, mas nós precisamos viver, crer e moldar o nosso padrão de pensar e de agir de acordo com o que diz a palavra de Deus. E isso não é moralismo, isso é cristianismo. Não adianta, não dá para fugir disso. E o apóstolo Paulo parece que era um homem que realmente conheceu Jesus. Deve ter ouvido da palavra de Jesus. Deve ter ouvido do que os apóstolos ensinaram, falaram. Não é possível que tenha sido diferente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, falando de transformação e renovação da mente, ele vai falar algo para a gente. E aí eu quero começar, caminhar para o encerramento da nossa conversa, lendo o texto e fazendo a gente olhar para esse texto com um pouquinho mais de atenção. Eu até pensei, eu fiz a lista, apresentar a lista aqui para vocês, colocar na projeção. Eu falei: não vou fazer isso não. Eu quero ler o texto com vocês, para nós podermos entender um pouquinho melhor o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que deve ser o nosso padrão de conduta, como é que a gente deve moldar nossa maneira de pensar, de viver, para a honra e glória de Deus, entendendo que por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Olha só que interessante, queridos. Quero fazer um exercício com vocês aqui, que é o que eu chamo de ressonância espiritual. Tudo bem? Tudo bem? Vamos assumir isso aqui como um exercício, como se fosse uma ressonância espiritual. Não sei se você já fez ressonância magnética. E eu já fiz. Ressonância magnética leva a gente, por incrível que pareça, a maioria das pessoas ao sono e a dormir. Eu sei que a gente está numa igreja, eu sei que eu sou pastor, estou pregando, vou ler a Bíblia, mas por favor, resista ao sono, não durma, tá bom? Por favor, principalmente durante esse exercício de ressonância. Quando eu estiver lendo isso aqui, quando a gente estiver fazendo esse exame, essa ressonância espiritual, eu quero que você pense: o que Deus está mostrando para a gente aqui que está na sua vida e o que não está? Tudo bem? Então a gente vai ler aqui. E aí você não pode me acusar de ser moralista, porque eu só vou ler a Bíblia, tá bom? Só vou ler o que o apóstolo Paulo falou, escreveu. E aí você vai identificar no seu coração. Você não vai precisar falar para mim, você não precisa falar para o seu cônjuge, você não precisa postar, não precisa nem postar na internet. Se a gente fizer uma foto daqui, não vai sair o que você está pensando. Olha que maravilha. Então você pode ser bem sincero na sua reflexão, dizendo para Deus o que tem em você e o que não tem. E aí a gente vai ter, você vai ter a sua ressonância espiritual, para você entender, para nós entendermos se nós estamos com a nossa mente moldada no padrão do mundo ou no padrão
de Deus, conforme a palavra dele. Amém? Legal, vamos lá. Então eu vou ler para você, quero que você ouça com atenção. Romanos, capítulo 12, eu vou ler para a gente do versículo 7 até o versículo 21. Ouça só, tá bom? Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Eu não sei o que essa ressonância mostrou para você. Não sei qual é o diagnóstico que ela trouxe para você essa noite. Mas eu espero, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos buscar acertar o alvo, reconhecendo que a nossa vida é de Deus, e que nosso culto precisa ser, de verdade, um culto racional, um culto para a glória de Deus, e que a nossa vida mostre isso. Porque senão, meus queridos, nossa vida não vai ter transformação nenhuma. Eu digo para as pessoas que a gente pode pegar um porco, lá na fazendinha, no chiqueiro, você vai lá, tira o porco, pega o porco, dá um banho nele, dá um bom banho, escova bem ele, limpa muito bem o porco. Assim que você soltar ele, você pode ter colocado até um terno nele, ele vai correr para a lama, porque é quem ele é. Então não adianta a gente buscar uma vida com Deus sem uma vida de transformação, uma vida transformada pela presença de Deus em nós. E isso não é moralismo, isso é bíblico, isso é cristianismo. Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus, e que nós tenhamos coragem de buscar por essa transformação, que só pode acontecer pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então eu quero desafiar mais uma vez você que está ouvindo essa palavra hoje, você que está aqui ou você que está assistindo aí posteriormente. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso. Porque não adianta a gente praticar tudo isso aqui de bom, de certo, de correto, de legal, se não for pela presença e pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Isso precisa acontecer como um fruto de intimidade, de vida com Deus. E isso só é possível para quem diz: Senhor,
Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceito que eu sou pecador. Eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Receber hoje Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Se não for assim, não adianta. Não é transformação. Não é transformação. É uma vida legal, bacana, bonitinha. Mas se não for pelo poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, de alguém que aceitou Jesus, infelizmente, não é um culto racional. É só uma vida legal, mas não é culto a Deus. Não é adoração. Amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui, nós vamos cantar mais uma vez. Mas antes da equipe cantar, eu quero orar. Mas venham aqui, queridos, por favor. Se puderem entender. Mas quero orar por você. Então, por favor, feche seus olhos. Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você quiser, pode colocar a mão no seu coração. Se não quiser, não precisa. Deus conhece o seu coração. Mas eu quero orar por você e por mim, para que essa vida de transformação, para que nós tenhamos uma vida para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É preciso entender que Deus está te chamando você. Então feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo seu amor, obrigado porque o Senhor nos dá a nova identidade de filhos de Deus quando nós nos entregamos reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor neste momento, daqueles que estão ouvindo essa oração, que ouviram essa palavra, e que o Senhor falou com eles. O Senhor falou o coração dela, o Senhor falou o coração dele, e o Senhor está dizendo: você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É o Senhor que está falando isso. Você precisa se tornar filha de Deus, filho de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir para que isso aconteça agora, em nome de Cristo Jesus. Pelo teu poder, Pai, pela tua ação, Espírito Santo, faça com que isso seja realidade neste momento. Então eu preciso perguntar, você que está aqui, continua orando. Mas se Deus falou com você que você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero pedir para você que quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para você que quer entregar a sua vida verdadeiramente nas mãos de Deus, para você erguer a sua cabeça e olhar para mim neste momento. É só isso que você precisa fazer. Abrir seus olhos e olhar para mim, para mostrar, para dizer que é isso que você quer. Se você quer Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso agora. É isso que você quer? É por isso que você está olhando para mim? É isso? Aleluia! Louvado seja o Senhor. É isso que você está fazendo? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aleluia! Glória a Deus. Continua olhando para mim. Nós temos duas pessoas que estão fazendo isso hoje. Louvado seja Deus por isso. Tem mais alguém que está querendo dizer hoje, nesse momento: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Louvado seja Deus. Temos duas pessoas. Temos a Giovana. E como é seu nome, querido? Alan. Giovana e o Alan. Giovana e Alan. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Giovana e pela vida do Alan. Eu quero que vocês repitam comigo aí. Davi, ouça a voz da Giovana. Alisson, ouça a voz do Alan. Repitam comigo assim, vocês dois. Senhor Deus, neste momento, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados e reconheço que Jesus Cristo pagou o preço por todos os meus pecados.
E hoje, eu sou filha de Deus, sou filho de Deus. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos aplaudir o Senhor? Vamos colocar de pé. Eu quero desafiar o Alan e a Giovana. Eu quero desafiar a Tati, a Erotides, a Amélia, o Rodriguinho, o Alno, a Esther, o Daniel, a Diane, o Daniel, o Mateus, o Cineide. Quero desafiar você que tem Jesus como Senhor e Salvador a viver uma vida de transformação, uma vida que é para a glória de Deus. Faça isso.